Quem era o Genin mais forte nas eliminatórias do Exame Chunin? Podemos falar que era o Gaara ou talvez o Sasuke com a marca da maldição? Quem sabe talvez o Neji? É isso que vamos descobrir no vídeo de hoje. E galera, vamos esclarecer algumas coisas. O vídeo é avaliando os 10 Genins mais fortes nas eliminatórias do Exame Chunin. Porém, o que eu vou levar em consideração são as condições que cada um chegou ali, depois de 5 dias na Floresta da Morte, então eu não quero ver choro nos comentários. O vídeo será baseado no que cada um mostrou nas eliminatórias e pelo estado daquele momento. O ranking será feito do mais fraco ao mais forte. E eu já vou avisando que o ranking ficou polêmico. Porém, eu desafio a vocês fazerem um top 10 com essas regras de considerar os personagens pelo estado deles naquele momento e pelo que eles mostraram. Vocês irão ver que não é fácil e sem mais enrolações, vamos ao vídeo. Em 10º lugar, Shikamaru Nara. E bem, nessa época o Shikamaru tinha apenas um único truque, que era o Jutsu Possessão das Sombras. E no quesito poder, não era grande coisa. Porém, na mão do Shikamaru, que é muito inteligente, essa técnica sempre rendia. Então Shikamaru cravou seu lugar aqui nesse ranking não por ter poder bruto, mas sim por sua inteligência. Em 9º lugar, Sasuke Uchiha. E aqui eu já estou vendo choro nos comentários dos fanboys do Sasuke. Nossa, mas o Sasuke já tinha o Taijutsu do Lee. Nossa, mas o Sasuke tinha o Sharingan. Nossa, mas o Sasuke já tinha a marca da maldição. E beleza, tinha tudo isso daí, mas não podia usar praticamente nada. O Sasuke tirou um coelho da cartola e usou o Taijutsu copiado do Lee. Que se o Sasuke tivesse 100%, ele seria sim um dos mais fortes daquele momento. Porém, ele não podia usar ninjutsu por causa da marca da maldição, que estava fora de controle. Não podia nem sequer usar o Sharingan, porque também iria fazer a marca se manifestar. E o máximo que dava pro Sasuke usar era Taijutsu. Porém, era aquele Taijutsu meia boca, né? A não ser que ele usasse o Taijutsu do Lee. Inclusive, esse foi o motivo do Sasuke ficar dentro do top 10. Por causa da possibilidade dele usar o Taijutsu do Lee, que sempre estaria em aberto. E com isso, ele poderia vencer muita gente que ficou de fora. Então, sem choro, galerinha. O Sasuke, no máximo, fica aqui na 9ª posição. Em 8º lugar, Kankuro. E essa aqui é a única posição que eu aceito vocês criticarem, porque até eu fiquei meio assim na hora de colocar o Kankuro nessa posição. Porém, fisicamente, ele estava bem mais inteiro que o Sasuke. E até aquele momento, a habilidade dele era desconhecida. Ele tinha, no caso, a vantagem do elemento surpresa. E se aquele Sasuke cambaleante vacilasse, o Kankuro poderia sim fazer a sua marionete dar aquele abraço mortal e vencer ele. Então, se o Kankuro jogasse certinho, ele tinha sim boa chance de vencer o Sasuke daquele momento que estava bem nerfado. Então ele fica à frente do Sasuke no ranking de hoje. Em 7º lugar, o futuro 7º Hokage, Naruto. E aqui é certeza que também vai ter choro, mas enfim, o Naruto dessa fase ainda era muito batata. Ele não tinha Rasengan, não tinha invocação e o Taijutsu dele era bem mais ou menos. Não entenda errado, o Naruto era porradeiro, porém o Taijutsu dele não era tão polido assim. Geek, mas o Sasuke não poderia vencer esse Naruto? E galerinha, em situações normais, sim, já naquele estado que os dois estavam, somente se o Sasuke usasse o Taijutsu do Rock Lee. Porém, tirando isso, o Naruto estava bem mais inteiro que o Sasuke. E se o Sasuke vacilasse, o Naruto também poderia finalizar ele com a Uzumaki Rajada. Ah, mas o Naruto só usou a Uzumaki Rajada copiando o Sasuke. E o Sasuke só usou o Taijutsu do Lee como? Pegando emprestado? Não, ele copiou. E só lembrou porque o Naruto provocou ele e aí ele olhou para trás. Já no caso do Kankuro, ele não era tudo isso no Taijutsu. O Naruto no X1, mesmo naquela situação, ainda conseguiria amassar a lata do Kankuro. Além de que o Jutsu Multiclone das Sombras do Naruto seria o terror para o Kankuro, que não saberia qual clone atacar. Em uma dessas, ele iria abrir a guarda e o Naruto poderia o finalizar na base da porrada. Então, galerinha, bora parar de chorar, porque o máximo que o Naruto chega naquele momento era em um top 7. Em 6º lugar, Temari. E eu avisei que o vídeo estava polêmico. E aqui eu creio que também vão querer descer o hate nos comentários, mas escutem primeiro. A técnica da Temari era de longo alcance. Ela não precisava se aproximar para atacar. E ela basicamente solou a pobre da Tentei. Derrotar o Naruto naquele momento também não seria difícil. O Naruto estava bem cansado depois de 5 dias na Floresta da Morte. E o seu estilo de luta era fazer clones, ou seja, dividir ainda mais as suas forças. No momento que os clones recebessem o ataque de vento da Temari, eles iriam todos se desfazer. Além de que a Temari não era bucha no Taijutsu como alguns pensam, ela parou com tranquilidade o furacão da folha do Rock Lee, e depois disso até assumiu que o Lee tinha velocidade, mas faltava força. Então o Naruto debilitado e fragmentando sua força em clones, eu não vejo conseguindo vencer a Temari, até porque sempre que os clones fossem atacar a Temari, ela iria usar seu jutsu de vento, o que cada vez mais iria enfraquecendo o Naruto. Então a posição da Temari aqui é justa, lembrando que isso é considerando ambos naquele momento. O Naruto se desgastou muito nesses 5 dias na Floresta da Morte. Já a Temari, devido ao Gaara, completou a prova em tempo recorde, sem gastar praticamente nada de energia. Então a posição dela nesse ranking faz muito sentido.
Em quinto lugar, Dosu. E bem, o Dosu tinha uma habilidade bem complicada e de forma geral ele poderia sim ser um problema para a maioria, pois ele ataca usando o som, o que faz com que o inimigo perca a noção e o equilíbrio e fique aberto a ataques mortais. E bem, com Jutsu da Temari ela talvez até consiga barrar a técnica do Dosu, porém ela teria que ter conhecimento da técnica para isso, coisa que ela não tinha naquele momento. E embora a Temari possa ser vista como uma espécie de counter do Dosu, ainda assim a técnica do Dosu é mais eficiente e até mais perigosa que a da Temari. Então, pela falta de conhecimento da técnica do Dosu e também por ser uma técnica mais perigosa, ele ficou à frente da Temari aqui. Em quarto lugar, o Deus Shino. E bem, muita gente subestima o Shino, porém ele também poderia se tornar um problemão para quase todo mundo. O Shino se mostrou extremamente inteligente e perspicaz, e com a sua habilidade de controlar insetos e fazer com que eles comam o chakra do inimigo, ele podia vencer muita gente naquela fase. O próprio Dosu poderia ter sua ferramenta ninja obstruída pelos insetos do Shino, assim como ele fez com o Zaku. E você pode até falar que o Dosu iria perceber e iria evitar, porém o Zaku não percebeu, e aquelas saídas de ar vêm diretamente do corpo do Zaku. Então se o Zaku não percebeu insetos obstruindo a saída de seu corpo, não seria o Dosu que iria perceber os insetos se aglomerando em sua ferramenta ninja. Então o Deus Shino fica assim na quarta posição. E agora chegamos ao pódio do nosso ranking. Quem será o nosso medalhista de bronze? O Neji ou o Rockin' Lee? Já pausa o vídeo e comenta aqui qual dos dois ficou em terceiro lugar na sua opinião e o porquê. E bem, em terceiro lugar ficou o Neji Hyuga, e eu sei que os Nejizete vão surtar, porém o fato é que o Neji já era assim bem forte naquela fase, mas pelo que foi mostrado, o Rockin' Lee era o mais forte. O Neji só apresentou o punho suave, e que sim, pode sim solar a maioria dos personagens da competição, porém o Rockin' Lee não é um desses, pois ele já conhecia a técnica e poderia ganhar distância, e tinha meios reais de vencer o Neji abrindo os 5 portões. E se você não acredita, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui que você vai concordar comigo. Porém, só para não passar em branco, o próprio Guy, que é o sensei dos dois, falou que o segredo para derrotar o Neji naquela fase era aquele combo de alta velocidade que o Lee mostrou. Então, se o sensei dos dois falou isso, eu não sei vocês, mas eu acredito. Além de que o Neji fez essa cara aqui de cagaço quando viu o poder do Rockin' Lee. Ah, mas o Neji já tinha rotação, o Neji já tinha 64 palmas. E primeiro, não tem como a gente confirmar isso. A obra nunca revelou isso para a gente. O Neji tanto podia ter como podia não ter. O Sasuke em um mês dominou a técnica que o Rockin' Lee demorou um ano. E assim como o Sasuke, o Neji também era chamado de gênio. Então é totalmente possível que ele tenha dominado as outras habilidades depois da fase das eliminatórias. Porém, de uma forma ou de outra, eu estou considerando o que cada um mostrou ali. E o que o Neji mostrou foi só o punho suave. Então ele fica assim em terceiro lugar. E em segundo lugar, Rockin' Lee. E bem, na minha opinião, o Lee deveria ficar em primeiro. O cara conseguiu abrir 5 de 8 portões. Mostrou um poder absurdo. E na minha opinião foi roubado. Porém, como o objetivo do vídeo é ranquear os personagens pelo que eles mostraram naquele momento, não faria sentido colocar o Lee em primeiro, sendo que ele perdeu pro Gaara. Porém, qualquer outro genin dessa lista iria passar mal pro Rockin' Lee, com seus 5 portões abertos. Então o segundo lugar é mais do que merecido. E em primeiro lugar é ele, Gaara do Deserto. O cara fez a prova anterior em tempo recorde, estava intocável, tinha defesa automática, conseguia fazer uma segunda defesa com armadura de areia e ainda podia atacar com técnicas de areia e esmagamento. Então não tem como ranquear o Gaara em outra posição a não ser a primeira. E galera, fica o desafio para vocês montarem um top 10 considerando o estado de cada um ali e o que cada um mostrou. Vocês irão se impressionar com a dificuldade que é montar um top 10 fechado. E meu parceiro, se tu me aguentou falando até aqui, é porque deve ter gostado. Então já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos que estão por vir. E esse foi o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Fui!